Parece que agora todo mundo tem TDAH. TDAH está na moda? E o TDAH no relacionamento? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Eliane Dourado, sou terapeuta de mulheres e especialista em relacionamentos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre TDAH. E eu vou contar para vocês a minha história com o TDAH. Antes de mais nada, eu vou te convidar aqui para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal para me ajudar aí a espalhar mais conteúdo sobre relacionamento para a mulherada e para os homens também, né? Por que não? Me ajuda aí a disseminar essa palavra sobre relacionamento, cada vez mais autoconhecimento nos relacionamentos. Afinal de contas, somos 50% feminino e 50% masculino. E te convido também sempre a dar uma olhada na descrição dos vídeos. Sempre vai ter um link lá, ou seja para você falar comigo, ou seja para você ir para a terapia Pro Resolva, ou até mesmo algum documentário ou algum documento que a gente coloque aqui para deixar você ainda mais com conhecimento sobre relacionamento, né? Então vamos falar aqui sobre o TDAH e eu vou contar para vocês a minha história com o TDAH. O TDAH, ele significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então, por mais que a pessoa seja ali, como é que eu posso falar assim, como é que a pessoa está ali um pouquinho mais desfocada, ao mesmo tempo ela tem a hiperatividade. E eu vou contar minha história para vocês, gente, que é assim, eu me descobri TDAH na pandemia, né? Então, assim, hoje eu estou com 53, então foi lá com os meus 50, eu descobri, então, que eu estava TDAH. Eu falo estava ou estou porque não falo que eu sou TDAH, né? Isso daqui não é nenhuma uma forma de uma negativa, mas sim estou porque até os 50 anos eu vivi bem, né? Relativamente bem, né, gente? Porque depois que você entende como você funciona, tudo melhora, né? Então, até os 50 eu convivi com esse transtorno, né? Então, por isso que eu falo que eu estou, porque isso não me define a mim como mulher, não define a mim como profissão. Eu apenas preciso fazer ali alguns ajustes para que eu consiga viver muito mais e viver melhor e com muita qualidade de vida, principalmente saúde e bem-estar mental, né? O TDAH eu descobri em 2020, no finalzinho de 2020, começo de 2021, se eu não me engano, tá? Porque eu também não me lembro mais, mas depois eu posso pesquisar para trazer aqui certinho para vocês. Foi durante a pandemia, como muitas pessoas que hoje eu converso, descobriu aí alguns transtornos que tinham, né? Mesmo antes, mesmo na vida, na infância e tudo mais. Então, no auge dos meus 53 anos, aos 50, eu descobri que eu estava TDAH. E aí, antes de falar para vocês quem é que pode fazer esse diagnóstico, né? Eu vou dizer para vocês assim que não, para mim, tá? O meu caso, eu estou falando exatamente dele aqui, não posso falar de outras pessoas, mas eu estou falando de mim. E no meu caso, não foi recebido com pesar, não foi recebido assim de uma forma negativa, eu não chorei, eu não fiquei triste, mas vou confessar uma coisa para vocês, me deu assim sabe um downloading, sabe quando você vai uma determinada consulta e a pessoa fala você é assim, tá, 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 tá. Falei, gente, realmente foi um downloading, muita coisa para mim fez sentido e eu lembro da primeira frase que eu falei nesse dia quando eu descobri, quando eu fui diagnosticada. Eu falei, nunca mais eu vou comprar um curso de procrastinação. Pare com a procrastinação. Nunca mais eu vou comprar e nunca mais comprei. Isso foi fato, foi a primeira coisa que eu falei e nunca mais comprei mesmo, efetivamente. E por que que eu falo isso, né? Porque uma das características, dos sintomas aí, não nem características, né, gente? Sintomas
É a procrastinação, é a pessoa que começa a fazer uma coisa e não termina, aquela pessoa que sabe que tem que fazer aquilo, que é um trabalho e tudo mais, mas ela não faz aquilo porque ela vai é, pensar em outra coisa, ela vai arrumar alguma outra coisa para ela fazer, menos aquilo que ela tem que focar, porque aquilo para ela não é interessante, ou se é interessante, ainda não é o momento. Ela vai fazer, mas ela vai deixar para a última hora, porque fazer assim, na última hora, assim, na pressão, no meu caso, eu funciono melhor. Olha só. Então, quando veio esse downloading aí, quando veio tudo isso, o que que eu fiz quando aterrei, né? Quando eu sempre falo, eu sempre uso essa palavra aterrar, né? Eu adoro isso. Eu me aterrei ali, eu respirei e falei assim: poxa vida, eu funciono dessa forma. Há quantos anos eu funciono dessa forma? E agora com essa informação vou funcionar muito melhor, né? E aí o que que eu fiz? Eu comecei a voltar um pouquinho, né? Aplicar a terapia em mim mesma e voltei um pouco na minha infância, voltei um pouco na minha fase de adolescente, na minha fase adulta já e nessa minha fase mais madura. Eu voltei nessas fases e falei, puxa, gente, tudo tem se encaixado. A questão dos meus trabalhos, quando eu tinha o meu trabalho no mercado corporativo durante muitos anos, como que eu ficava vários anos em uma determinada empresa, por quanto que eu conseguia ficar nessa empresa e fazer trabalhos assim que ninguém queria fazer. Então tudo isso daí já era o TDAH, mas só que eu não tinha conhecimento disso. Como eu falei para vocês, o diagnóstico veio aí durante a pandemia e foi aos 50 que eu me descobri TDAH. E aí, já falando nessa questão do diagnóstico, o que que eu vou trazer para vocês? O diagnóstico, gente, ele é feito por um médico psiquiatra. No meu caso, foi uma médica psiquiatra. Psiquiatra, até mesmo uma psicóloga ou um psicólogo pode diagnosticar você desde que ela tenha essa atribuição, desde que ela tenha esse direcionamento aí para cuidar de TDAH. Eu, Eliane, como psicanalista e terapeuta, eu não posso diagnosticar, mas posso ajudar quem tem TDAH, quem está TDAH, num processo como se fosse um processo multidisciplinar. Isso eu posso fazer. Então, dentro dos meus atendimentos, quando eu recebo ali uma paciente que eu percebo ali que tem o TDAH, eu já logo direciono para uma médica psiquiatra para a gente receber sim esse diagnóstico e depois ir tratando e tudo mais. E essa questão do hiperfoco, né, que o TDAH traz, é isso que me faz estudar horas e horas. Sempre que eu tenho um horário vago ali, eu estou estudando algum caso de alguma paciente ou algum caso que está por vir, alguma coisa assim. Então eu tenho esse hiperfoco nos estudos. Eu falo que, eu costumo falar que assim, o que eu não estudei no ensino fundamental não, né? Porque eu estudava lá, mas no ensino médio, que eu falava assim, gente, não estou entendendo isso, uma coisa que eu não dava muita importância, ou até mesmo nos outros cursos que eu já fiz e tudo mais, nas outras formações, eu estudo agora, porque é o meu hiperfoco, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar sobre a mente humana, eu gosto de estudar sobre o comportamento humano e principalmente esse comportamento e essa mente humana dentro dos relacionamentos. Então, meu hiperfoco, ele está aí, já descobri, estou super feliz por isso. E por que que eu trouxe esse tema aqui? Porque estando TDAH, vou compartilhar minha história com vocês dentro do meu relacionamento, o que eu vivi no meu casamento, dentro desse relacionamento, porque talvez você esteja passando por isso, mesmo sem saber se você é TDAH ou não, aí você vai procurar um diagnóstico, alguma coisa assim, mas eu quero mostrar para vocês que é possível a gente se adaptar sim, né? Então eu vou trazer aqui um pouquinho da minha história. O meu marido, ele é muito compreensivo comigo e às vezes isso também me incomodava. Olha só, a gente nunca está contente com nada, né, gente? Funciona assim. Então, às vezes isso também me incomodava. E quando eu recebi
o diagnóstico, como eu falei para vocês, eu fiz uma varredura, foi um verdadeiro download aqui nessa alma, né? Que eu percebi que o quanto eu estava ali pesando no meu relacionamento, né? Pesando no sentido assim de ser chatinha mesmo, de trazer uma chatice, de me incomodar com tudo e tudo mais. E aí eu fui entender, né, que isso também fazia parte, né, desse meu desconforto com alguns comportamentos do meu marido. E aí eu comecei a pesquisar. Fui pesquisar e com a ajuda também dessa médica, dessa minha médica psiquiatra. Ela não está atendendo mais, por isso que eu não vou deixar o nome dela aqui. Mas assim que tiver que eu tiver conhecimento de alguma outra pessoa que eu confie, aí eu deixo aqui para vocês o nome. E aí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com o meu parceiro, né? Comecei a conversar com ele. Sabe essas conversas difíceis que a gente tem que ter pelo menos uma vez ao mês? Né, a gente tem que ter para não ficar acumulando aquelas coisas ali. Então eu tive essa conversa com ele e ele muito solícito, ele foi me explicar quando ele se sentia mal, quando ele não se sentia, quando ele sentia que às vezes ele estava pesando, sentia que às vezes ele não sabia o que fazer, porque talvez eu estivesse me desagradando das coisas que ele falava e tudo mais. Então foi uma conversa super tranquila. Mesmo sendo uma conversa tranquila, a gente conseguiu verbalizar o que cada um precisava naquele momento. E assim, foi fundamental essa conversa. Eu chamo de conversa difícil, né? Mas foi fundamental essa conversa e foi muito, muito boa mesmo para o nosso relacionamento. Que dali em diante, da mesma forma como eu tinha já trazido coisas novas, novas ferramentas para o meu trabalho, que assim, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês toda a minha rotina, tá? Então, da mesma forma como eu trouxe rotinas para o meu trabalho, eu trouxe rotinas também para o meu relacionamento. Então, tá aqui, ó, a minha agenda. Ela tá aqui, ó, o tempo todo. Ela é escrita. Ela tá ali lotada. É o tempo todo eu coloco na minha agenda tudo o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu tenho uma rotina pela manhã, porque sem essa rotina eu não consigo desfocar. Mas na hora que eu estou atendendo uma paciente que está ali do outro lado, pode ser daqui ou no Japão, qualquer outro lugar que ela esteja, eu estou ali com o meu hiperfoco. O meu foco é essa pessoa. Então, eu desenvolvi habilidades para que eu fizesse isso. Por quê? Eu não quero tomar remédios. Eu não quero tomar remédios. Eu não quero tomar remédios. E não tomo, tá, gente? Eu falei isso 3 vezes mesmo, porque não é uma coisa que eu queira trazer para minha vida, né? Então, assim, eu estou sempre trazendo coisas naturais para minha vida, então não tenho nada quem tome está tomando porque foi em algum momento foi indicado que essa pessoa tomasse e está tudo certo, cada um no seu quadrado. Da minha parte, como eu não gosto de tomar nenhum medicamento, a não ser quando tiver com alguma enxaqueca, um analgésico, alguma coisa assim, eu não tomo. Então, por isso, eu desenvolvi, né, como muitas outras terapeutas que eu conheço que também estão TDAH, que eu desenvolvi habilidades para mim, ferramentas para que eu consiga trabalhar no meu dia a dia. E aí eu falei, caramba, se eu fiz isso para mim e tá dando super certo, por que que eu não desenvolvo também alguma coisa, não sozinha, né, mas para o meu marido, para o nosso relacionamento? E numa conversa, de novo, uma conversa super boa, aquela que a gente consegue de fato verbalizar o que está aqui, o que a gente precisa falar, não aquilo que está entalado para você brigar, né? Graças a Deus a gente não briga, mas assim, aquilo que você consegue de fato falar. Né? Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu me incomodo com isso, eu me incomodo com aquilo, e a gente consegue verbalizar o que está sentindo. Então, na nossa conversa, nós decidimos o quê? Nós temos aplicado isso, tá dando super certo. Então, se você está TDAH,
ou se você conhece alguém que esteja TDAH e esteja dentro de um relacionamento e percebe que isso está indo para um caminho que às vezes não é legal e está deixando a outra pessoa desconfortável, sem saber como lidar com a situação, eu te convido a fazer uma rotina, te convido a conversar, passar para essa pessoa esse vídeo e tudo mais, porque por mais que os TDAHs não gostem de rotina, não gostem daquela coisa ali, né? Tem essa dispersão de atenção e tudo mais, mas para mim, Eliane, eu funciono com rotina. Então, o que eu adaptei para o meu relacionamento que tem dado super certo? Vou aqui falar com vocês. Dentro do meu relacionamento, a gente tem uma reunião toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente toma o nosso café da manhã juntos, porque é um horário também que eu estou vendo a agenda, que na parte da manhã eu vejo a agenda da semana, eu confirmo os horários com as minhas pacientes, eu já vejo quem que eu vou atender e tudo mais, então vejo ali a questão do meu trabalho. E dentro disso, eu coloco a parte da manhã, já que a gente vai tomar o café juntos, a gente toma o café, é tudo separadinho, tá? A gente tomou o café, a gente vai e faz a nossa reunião da semana. E essa reunião ela serve para quê? Para a gente alinhar as expectativas da semana um com o outro, para a gente se dar atenção um com o outro, se um tem médico e o outro vai acompanhar ou não, se eu tenho algum compromisso, alguma palestra, alguma coisa que se ele pode me acompanhar, alguma coisa assim, e vice-versa, às vezes é alguma questão de trabalho dele também que eu posso dar uma opinião, a gente conversa sobre isso também. E aí, mais do que isso, ali a gente coloca, olha, essa semana, o que nós vamos fazer pelo nosso relacionamento? O que nós vamos fazer por nós, né? Então, dentro dessa reunião, a gente vê esse tipo, decide juntos, né, como vai ser a nossa semana, decide juntos se a gente está com vontade de comer alguma coisa diferente, se naquela semana, vamos tomar um vinho, vamos ter alguma comemoração, alguma coisa assim, a gente fala as coisas do casal. E aí, naquela semana, nessa reunião, a gente decide também, por exemplo, sábado e domingo, onde que a gente pode ir para a gente tomar um café juntos, onde que a gente pode ir para poder, sei lá, fazer uma caminhada no parque, alguma coisa assim. E esse café juntos, gente, almoçar ou comer alguma coisa, não é nada muito longe assim. É sempre ou dentro do nosso bairro, dentro de onde a gente, perto de onde a gente mora, um parque muito próximo que a gente possa fazer uma caminhada, mas a gente vai fazer isso porque isso está dentro do nosso cronograma de casal. E sexta-feira é a sexta-feira do merecimento aqui em casa, né? É a sexta-feira do merecimento, é a sexta-feira de quando a gente comemora as nossas vitórias, né? Nossas pequenas vitórias aí dentro da semana, seja de um trabalho que a gente conseguiu, a gente comemora isso como casal. E também aqui a gente estabeleceu que sexta-feira deu 6 horas da tarde, ninguém trabalha mais, porque a gente vai ter a nossa rotina de casal, vamos para a nossa intimidade de casal, vamos ficar ali, nem que seja só conversando ou assistindo uma série ou qualquer coisa, mas é o nosso momento. Então, essa rotina toda, essas ferramentas todas aí que a gente se impôs, que a gente trouxe para o nosso relacionamento, ela fez com que a gente ficasse mais centrado em nós, né? E que a gente fica ali já esperando. Olha, se naquela semana aconteceu alguma coisa, porque eventualidades acontecem, né, gente? A vida acontece para todo mundo. Se parente, mãe ou pai precisou da gente naquela semana, na outra semana tem que ter. Na outra semana tem que ter a rotina de volta, na outra semana tem que ter o café de volta, na outra semana tem que ter a reunião, tem que ter o dia do casal, tem que ter o café na padaria ou numa cafeteria no bairro, tem que ter. Se falhou uma semana, na semana seguinte tem que ter. Então, quando eu trouxe essa dinâmica para o nosso relacionamento, não que a gente brigasse antes, tá, gente? A gente não brigava antes, mas eu percebia que eu, enquanto esposa e tudo mais, que às vezes eu pesava na relação. Sabe aqueles dias que a gente tá chatinha mesmo? Poxa, incomoda, né? Ficar o tempo todo ali, não faz isso,
por que você fez assim? Deixa eu fazer, sabe? Incomoda também, então às vezes a gente tem que, às vezes não, tá, gente? Isso é direto. A gente tem que trazer também para dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa convivência, a autorresponsabilidade. Eu falo muito sobre isso nos vídeos e tudo mais, mas a minha autorresponsabilidade dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento, ela me trouxe essa perspectiva de que eu estava pesando de alguma forma, e aí o que eu tinha que fazer? Eu tive que reajustar, porque talvez isso fosse um sintoma do TDAH que eu estava trazendo para o meu relacionamento. Tem coisa melhor do que viver em paz, do que viver um relacionamento tranquilo, do que você chegar e falar assim, poxa, eu tenho alguém que está me esperando, e você não sentir aquela coisa, ai, a pessoa está me esperando, é diferente, né? Então, quando a gente entende que está dentro de um relacionamento e cada um vai pegando ali a sua autorresponsabilidade, que foi o meu caso, eu entendi que eu estava pesando um pouquinho, mas no sentido que do TDAH, o quanto que ele estava ali minando já a minha autoconfiança dentro desse relacionamento e trazendo e fazendo com que eu ficasse assim, como é que eu posso dizer? Vou falar a palavra pesada, sabe? Pesada mesmo dentro do relacionamento, sabe? Meio chata mesmo, achando que tudo era buscando coisinhas ali dentro de um casamento, desse relacionamento. Então, isso me fez trazer de volta essa maturidade, porque adulta eu sou, né? Então, como adulta, eu assumo as minhas autorresponsabilidades dentro do relacionamento e trago isso para que a gente consiga conviver muito melhor. Né? Então, se você tem alguma amiga que está passando por isso, ou alguma amiga ou até mesmo você sente que está pesando na relação, tem o TDAH, coloca essas práticas aí dentro do seu relacionamento, que eu tenho certeza que vai dar muito certo, deu muito certo aqui em casa, porque eu sempre falo, aqui em casa o espeto não é de pau, a gente tem que fazer valer o que a gente propaga também, tem que fazer valer o que a gente propaga dentro do nosso trabalho também. Eu penso que estando ou não TDAH, a gente também é responsável pelos nossos relacionamentos, né? A gente tem que ter ali a nossa parcela de autorresponsabilidade. Então, eu convido você, se você está passando por isso ou não, estando TDAH ou não, ou conhecendo alguém que esteja TDAH e esteja assim, sem saber como lidar, faz essa rotina, traz rotina para o seu relacionamento, põe uns combinados aí para esse casal que tenho certeza, se deu certo para mim, está dando certo para mim há bastante tempo, há 3 anos aí, eu falo para você, vai dar certo para você também. Muito obrigada, um beijo para você e até o próximo vídeo.